Esta é uma pergunta que todos nós fazemos. Você não vive num mundo caído como este, sem fazer esta pergunta. O que está acontecendo? Num tempo como os nossos, provavelmente essa pergunta rondou a cabeça de todos. Talvez você tenha feito essa pergunta quando o governo forçou todos nós ao recolhimento. Talvez você tenha feito essa pergunta quando percebeu que ainda tem contas que não sabe como pagar. Talvez você tenha feito essa pergunta quando foi acometido pela enfermidade. Talvez você tenha feito essa pergunta quando perdeu um ente querido, quando encarou uma decepção em um relacionamento, ou quando estudou durante dias e acabou tirando uma nota baixa. O que está acontecendo? Talvez haja outra pergunta que surge dessa e é: como eu devo responder a isso? Como eu devo agir diante disso? Bom, o texto da mensagem se encontra na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, nos versos 3 ao 9. E se você ouviu a mensagem da última semana, você sabe que Pedro está escrevendo para pessoas que estão enfrentando o sofrimento e a perseguição. Ele está escrevendo para pessoas que estão sendo esmagadas pela perseguição e, embora haja conforto nessa carta, há muito mais nela do que apenas conforto. Esta pequena carta é um chamado para ação. Assim, Pedro faz duas coisas no início da carta. Ele primeiramente enraiza tudo o que ele vai dizer a essas pessoas na identidade que agora elas têm em Cristo. Você vê isso nos 2 primeiros versículos. E então Pedro também enraiza tudo o que ele vai dizer a essas pessoas sobre como viver debaixo de provações, com um claro senso do que Deus está fazendo aqui e agora. Eu penso que nós temos um senso razoavelmente claro sobre a salvação do passado, que é o perdão que recebemos em Cristo, um senso razoavelmente claro sobre a salvação do futuro, que é a esperança que temos nele, mas nós vivemos em confusão sobre a salvação no aqui e agora. Talvez você tenha uma lacuna no meio do seu evangelho maior do que você realmente está disposto a admitir que tem. E esse é o foco desta passagem. Agora, deixe-me dizer algo sobre os versículos 3 ao 9 e o tipo de mensagem que ela é. O que você tem antes é um resumo do enredo. Quase funciona como uma narrativa. Talvez eu possa dizer que a sua Bíblia é uma narrativa com anotações teológicas. Caso você não tenha percebido isso antes, ela não está organizada em tópicos. E numa boa história, um bom romancista incorpora no meio do drama alguns resumos do enredo. Porque um bom romancista sabe que enquanto você está lendo a história, você perde de vista alguns detalhes. Talvez sejam 2 homens idosos lembrando do passado e eles repetem um enredo para você, ou alguém com uma sequência de sonhos nos quais a trama é repetida. Bom, a Bíblia é pontilhada com resumos de enredo. Esta passagem é um grande quadro disso. Esta passagem, na verdade, resume tudo o que Deus tem feito por nós, mas com um foco particular no aqui e agora. Ela tem a construção típica que tem os resumos. É um então, e então, e então. Um então do passado, um então do futuro e um então focado no presente, no aqui e agora. Certo. Agora que você sabe que o texto está estruturado dessa maneira, eu quero ler para você e quero que você preste atenção a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o resumo de Pedro de tudo o que aconteceu até este ponto na vida desses crentes. Veja, isso não é somente uma declaração do que Cristo fez na cruz, mas é um resumo de tudo que Deus estava fazendo desde o tempo da queda, através de toda a história, até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No que Deus estava trabalhando? O propósito de Deus era entregar para mim e para você a única coisa que nós não conseguimos alcançar ou merecer por nós mesmos. A única coisa que não poderíamos criar por nós mesmos, uma nova vida. O texto diz que Ele nos regenerou, nos gerou de novo, nos deu uma nova vida.
Quando você lê o Antigo Testamento, você não está somente lendo os detalhes empoeirados dos santos da antiguidade, você está literalmente lendo a sua própria biografia espiritual. Cada situação, cada detalhe, cada local, cada rei, cada juiz, cada movimento daquela história bíblica estava marchando para este ponto no tempo em que Jesus viria e te daria uma nova vida. Essa é a verdade. Deus teve que ter misericórdia porque estávamos em uma condição de miséria. Deus teve que nos regenerar porque estávamos vivendo uma vida completamente inadequada. Precisávamos nascer de novo. Agora, é muito humilhante pensar que sem Cristo nós estamos mortos espiritualmente, nós somos moralmente impuros, nós estamos perdidos, nós somos ignorantes da verdade, nós não podemos responder à verdade de Deus, responder ao amor de Deus por causa da condição de morte da nossa própria alma. Assim, Deus envia o seu Filho para viver, morrer e ressuscitar, para que Ele possa nos dar nova vida, uma vida espiritual. Você não tem nenhuma esperança espiritual à parte dessa regeneração. Por isso, cada movimento que você faz em direção a Deus, você só pode ser capaz de fazer porque Ele soprou nova vida em sua alma. E Pedro nos diz por que ele fez isso. Ele diz que foi por causa da sua muita misericórdia. Ele não fez isso, eu sinto muito, isso vai te humilhar, porque ele viu algo especial em você, porque haja algo particularmente nobre sobre você, porque haja certas qualidades especiais em você. A única causa que fez Deus fazer o que fez não se encontrava dentro de você, mas se encontrava dentro dele. Foi segundo a sua muita misericórdia. O fato de Deus dar nova vida a pessoas como nós é em si mesmo um grande argumento para revelar sua muita misericórdia, porque pecadores como nós necessitamos de muita misericórdia. É isso que estava em Deus. Agora, como ele fez isso? Ele fez através do poder da ressurreição de Jesus. Você foi ressuscitado em sua alma para uma nova vida. Seu espírito foi ressuscitado pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Sem essa ressurreição, se o poder da ressurreição não tivesse entrado tão poderosamente no mundo através da ressurreição de Jesus, nós estaríamos mortos, mortos e sem esperança. Pedro está nos trazendo a lembrança do enredo. E depois de ter falado sobre o então do passado, Pedro olha para o então do futuro. E ele nos diz nos versos 4 e 5, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus reservou um fundo de garantia espiritual para você que absolutamente nada pode tocar. Você pode não ter riquezas agora, você pode não ser rico em amizades, você pode não ser rico em experiência, você pode não ser rico em dons, mas você está marchando para uma inacreditável e incalculável riqueza em Cristo. Você tem uma herança que não pode perecer, uma herança que não pode murchar, uma herança que não pode ser corrompida, que não pode ser perdida, que é guardada e garantida por Deus. Este é o seu fundo de garantia. E que garantia? Irmãos e irmãs, não importa o que você esteja enfrentando hoje, sua vida é uma inabalável marcha em direção à glória. E haverá um dia em que a experiência dessa glória irá esmagar cada momento sombrio que você já enfrentou. Louvado seja Deus por isso. Mas Pedro diz algo que é ainda mais impressionante. Ele diz que Deus não só está guardando sua herança, mas que Ele está mantendo você para que você não seja perdido, de modo que quando sua herança vier, você tenha sido guardado, ou seja, você esteja pronto para recebê-la. É como se você procurasse pelo melhor banco, investisse tudo o que você tem nesse banco para garantir que sua herança esteja segura e o banqueiro te diga: nós não estamos apenas preocupados com sua herança, nós estamos preocupados com você. Então nós vamos te dar o melhor guarda-costas, nós vamos te dar o melhor nutricionista, nós vamos te dar o melhor médico possível, nós vamos te dar o melhor conselheiro, de modo que quando sua herança vier, você esteja em forma saudável e preparado para recebê-la. E veja, é isso que a graça de Cristo nos dá.
Bom, essas são coisas pelas quais vale a pena celebrar. Uma identidade da graça que atravessa toda a história do passado em um futuro que é certo, garantido e seguro. Agora veja o verso 6. Aqui é onde Pedro está realmente focando a nossa atenção. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha, isso deve chamar a sua atenção. Quando Pedro procura palavras para resumir o que está acontecendo aqui agora, o que Deus está fazendo no presente. E aqui estão as 3 palavras que ele enfatiza: contristados, provações e confirmado. Colocando de uma maneira diferente seria sofrimento, tribulação e teste. Eu penso que provavelmente essas não são palavras que te animam. Ninguém acordou essa manhã e disse: Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor me enviará alguma tribulação para a minha vida. Minha vida tem sido muito fácil até aqui. Agora, o que há nessas palavras que apontam adequadamente para o que Deus está fazendo no presente? Veja o texto mais uma vez. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Bom, talvez a expressão confirmado o valor comece a abrir para nós o que precisamos entender sobre a ação de Deus no presente. Outras traduções usam a palavra teste, mas não significa um teste no sentido de exame. No texto grego, na língua em que o texto foi originalmente escrito, as expressões confirmado o valor e apurado vêm da mesma palavra que tem o significado de purificação e refinamento. Pedro diz, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Pedro está usando uma metáfora da metalurgia. Quando um ourives trabalha com um metal, ele começa a trabalhar com o minério no seu estado bruto. O minério não é muito útil no estado bruto porque há imperfeições nele e essas imperfeições roubam a sua força e a sua beleza. Talvez você já tenha usado alguma joia, mas eu não penso que alguém saia na rua usando um minério em estado bruto. O ourives precisa passar aquele minério pelo fogo para que ele seja purificado, para que sejam retiradas as suas imperfeições, para que ele seja maleável, moldável e então possa atingir seu estado mais elevado de força e beleza. Agora ouça, quando você vem a Cristo, você vem como um minério que precisa de ajuste, e muito ajuste. Você vem como uma pedra bruta, sem beleza e sem força, com uma fé pouco apurada. Se você for honesto, você sabe que há muito que precisa ser mudado em você. Você ainda é muito bruto quanto às coisas da fé, falta beleza e força nela. Às vezes te falta um estado maleável, moldável, nem sempre você está pronto para mudanças. Nem sempre você está animado com a mensagem da graça de Deus, nem sempre sua fé permanece firme. Há momentos em que você duvida do amor de Deus, em que você duvida da sua sabedoria e você prefere tomar a sua vida nas próprias mãos para fazer do seu jeito. Isso é a imperfeição que rouba da sua fé a força e a beleza que ela precisa ter. Você pode olhar para a sua fé e dizer que tem toda a força e beleza que ela poderia ter? Agora, Deus não poderia ser um redentor fiel, Ele não poderia ser o divino ourives, deixando você nesse estado. Então haverá momentos em que, na grandeza do seu amor divino, Ele vai te passar pelo fogo. Deus vai te levar onde você não pretendia ir para produzir em você o que você não poderia produzir por si mesmo. Ele é um zeloso redentor e Ele vai te purificar, Ele vai te refinar, Ele vai te temperar até você alcançar a autenticidade da sua fé. Agora, irmãos e irmãs, isso significa algo muito importante para nós. Nós precisamos parar de chamar esses momentos de algo diferente de amor redentor.
Quando passamos por tribulações ou um luto inesperado, nós precisamos parar de questionar a atenção de Deus, a sua fidelidade, o seu amor, o seu poder. Esses momentos são sinais muito verdadeiros do seu amor redentor. E nós, na verdade, precisamos confortar uns aos outros e a nós mesmos com essa teologia da desconfortável graça. Sim, você quer que a graça do alívio venha sobre você, você quer a graça da libertação e em muitos momentos você vai conseguir isso, mas haverá alguns momentos em que o que você precisa é a graça do refinamento. Me chama muito a atenção a expressão que Pedro usa quando ele diz, se necessário. Para ser bem direto, o que ele está dizendo é que quando uma tribulação, quando as várias provações nos vêm, elas vêm porque são necessárias. Se elas não fossem necessárias, elas não viriam. Mas elas são particularmente necessárias para tratar das áreas do meu coração que somente seriam tocadas no meio dessas provações, para moldar aspectos que somente seriam moldados por meio de específicas e certeiras provações da parte de Deus para mim e para mim somente. Um dia a libertação completa virá, um dia o alívio completo virá, mas enquanto este dia não vem, nós ainda vivemos este momento necessário de preparação. E neste momento, no aqui e agora, Deus está nos transformando nas pessoas que Ele escolheu para passar a eternidade com Ele. Por causa disso, haverá momentos em que a sua vida será marcada por sofrimento. Você poderá enfrentar a dor da decepção, a dor da perda, a dor física, a dor da fraqueza. Haverá momentos em que você se encontrará em provações e se perguntará como você chegou lá. E nesses momentos, nós precisamos nos confortar mutuamente com a teologia da desconfortável graça. Porque nesses momentos, talvez você seja tentado a perguntar, onde está a graça de Deus? Ora, você não está recebendo em outro lugar senão ali. Mas não é a graça da libertação ou do alívio, é a graça do refinamento, a graça da purificação. Ela é desconfortável, mas é graça. Agora, como o jogo acaba? Qual é o propósito de tudo isso? Veja as palavras do versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus está fazendo tudo isso para que você possa participar plenamente da gloriosa vitória da redenção. Deus está fazendo com que você mesmo, a sua pessoa, se torne uma evidência do poder de Deus em transformar radicalmente uma vida, para que no último dia, no dia da revelação de Jesus Cristo, você se torne um dos troféus da glória do nosso Senhor. Que bênção, que honra! Agora, aqui está o que isso significa. Tudo que Deus está fazendo na sua vida está sendo feito, preste atenção, para a glória de outro. E você nunca vai entender as coisas que o Redentor traz em sua vida até que você entenda que tudo o que Ele está fazendo é feita pelo zelo da sua própria glória. Não há lugar de maior dignidade, de maior bênção, de maior honra do que isso, que, de alguma forma, minha vida aponte para a glória do meu Salvador. Por isso eu daria a minha vida. Por que lutamos com as provações? Eu vou dizer o porquê. Porque pensamos que a vida é sobre a nossa glória. A glória das boas decisões que tomamos para estabelecer uma vida sem problemas, a glória do conforto, a glória do prazer, a glória do sucesso, a glória da aceitação, a glória da conquista, a glória da realização. E nós queremos colocar no cesto todas essas glórias físicas e temporais. Nós preferimos ter a glória momentânea do que ser parte da eterna glória de Deus. E assim, quando Deus desafia essas glórias, muitas vezes somos tentados a questionar sua fidelidade, questionar sua bondade e questionar o seu amor. Então eu te pergunto, e seja honesto, quando foi a última vez que você trouxe Deus para o tribunal do seu próprio julgamento? Quando foi a última vez que você questionou se Ele era fiel, sábio, bom e verdadeiro? Quando foi a última vez que você olhou por cima dos muros e invejou a vida de outra pessoa que parecia mais fácil do que a sua? Tudo isso é motivado pela nossa própria glória.
Você nunca entenderá o que Deus está fazendo, a menos que entenda que há uma guerra de glórias sendo travada no campo de batalha do seu coração. E Deus nos ama muito, a ponto de nos livrar da nossa própria obsessão por glória, para que possamos ser tomados pela única glória que verdadeiramente satisfará o nosso coração, a glória do nosso Rei que vive, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o que Pedro diz no verso 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A quem, não havendo visto, amais. Não é surpreendente que uma das ações mais poderosas da graça do Senhor Jesus seja que Ele planta em nossos corações um amor por Ele? Os seres humanos pecadores não são motivados por amor a Deus. O DNA do pecado é o egoísmo, e o ídolo dos ídolos é o ídolo do eu. Se há amor em seu coração por Jesus, é porque você foi visitado por sua graça transformadora. Então ele diz, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ouça, você pode ter uma alegria profunda e permanente, mesmo em momentos de sofrimento, tribulação e prova, porque você entende que essa tribulação está, na verdade, entregando aquilo o que o seu coração tanto anseia, a salvação da sua alma. Você está recebendo aquilo que você pediu em seu coração quando você veio a Cristo, a salvação. Enfim, você enfrentou tribulação essa semana, no último mês? Você está enfrentando coisas que você nunca planejou para si? Qual é o evangelho que você prega para sua alma nesse momento? O evangelho de um Redentor amoroso e zeloso que não te deixará, até que cada aspecto da sua personalidade tenha sido totalmente apurado, refinado e transformado na imagem do Senhor Jesus, sem fraqueza e sem defeito? Ou é o evangelho da glória temporária, onde Deus é julgado pelo nível em que Ele faz a minha vida confortável? Esse evangelho não é o evangelho. O evangelho que encontramos na palavra do Senhor Jesus é este que lemos na carta de Pedro. Minha esperança é que nos momentos de tribulação possamos dizer a nós mesmos, isso é amor. Meu Senhor não está me dando, ou melhor, o Senhor está me dando exatamente o que o meu coração precisa, a salvação da minha alma. Ele é amoroso, Ele é bom, Ele é fiel. E eu posso confiar nisso. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa ocasião em que pudemos ouvir mais uma vez a Tua voz. E obrigado, ó Deus, porque às vezes os nossos olhos, os olhos do nosso coração ficam cegos, ó Pai, diante das circunstâncias. Nós não encaramos as coisas como o Senhor as vê. E obrigado por revelar a nós, ó Deus, a clareza daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida no presente, daquilo que o Senhor já fez no passado, daquilo que é a nossa esperança no futuro, mas daquilo que o Senhor está fazendo no presente, mudando e nos moldando, ó Pai, para que nós sejamos conformados à imagem do Seu Filho Jesus. Ó Deus, que essa apuração, ó Pai, que esse cuidado do Senhor sobre nós nos faça de fato transformados e que a nossa fé manifeste a Sua glória e a Sua beleza, a glória que ela deve ter e a beleza que ela deve ter. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco e nos abençoe e que nos faça enxergar que mesmo no meio do desconforto, o Senhor está agindo com graça sobre nós. Dá-nos, ó Deus, clara visão sobre isso e que nós enfrentemos o nosso presente com disposição, com alegria e com confiança no Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor não nos deixará até que toda a sua obra seja realizada em nós. Nós te agradecemos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Receber a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.